não há nada que aconteça na vida de um servo de Deus, não há nada que aconteça na vida de um crente verdadeiro que não esteja sendo instrumento nas mãos do Redentor para formar em nós semelhança com Cristo. É sobre isso que Paulo diz em Romanos 8, 28. Esse é o bem. Todas as coisas estão concorrendo para que os filhos de Deus sejam semelhantes a Cristo. Pastor, todas as coisas significa o que no grego? Significa algo muito importante. Todas as coisas. Tudo no passado, tudo no presente, tudo no futuro que acontece na vida do salvo, da igreja de Cristo, dos crentes, todas as coisas estão concorrendo para este propósito eterno. Nós ainda não terminamos a série Crescei, mas antes de meditarmos no último sermão, em que Pedro nos direcionará e nos chamará, mais uma vez, a termos e crescermos em mais uma qualidade ou virtude, antes disso, é necessário, irmãos, dar uma pausa e olhar para cima. Quando nós somos chamados, como Pedro tem nos chamado, movido pelo Espírito Santo, a crescermos em algumas qualidades, nós temos a tendência de olharmos para nós mesmos e olharmos para o lado. Isso tem a ver muito com o nosso esforço. Pedro disse isso, esforçai-vos, se esforcem, mas porém, precisamos, vez em quando, dar uma pausa e elevar os nossos olhos aos céus. E nós vamos fazer isso nesta noite. Antes de orar, eu gostaria que você orasse nesse momento. Eu gostaria que você baixasse sua cabeça. A nossa irmã Fernanda nos direcionou a Deus agora em uma oração coletiva. Mas esse é o momento em que você, como indivíduo, como crente, como uma cristã, falará com Deus. Peça para que Deus fale o que você precisa ouvir. E logo após, eu vou orar. Senhor, nós estamos diante da Tua presença, santa presença. Nós somos chamados um povo santo, um povo separado pelo Senhor e para o Senhor. E nós estamos aqui nesta noite, ó Deus, para ouvirmos a voz do Senhor, como a nossa irmã Fernanda acabou de orar. Senhor Deus, mas nesse momento, eu peço ao Senhor que o Senhor sonde os corações, e que essa palavra que será pregada para a congregação alcance indivíduos, alcance vidas específicas, homens, mulheres, jovens, crianças, para a glória do Teu nome, para a edificação do Teu povo e para a alegria do nosso coração. É o que nós te pedimos no nome de Cristo Jesus, o nosso Salvador. Amém. Abra sua Bíblia na carta aos Hebreus, capítulo 12. Hebreus, capítulo 12. Eu quero ler com os irmãos um recorte desta carta que nós já estudamos no passado, porém não na perspectiva que nós vamos tratar hoje. Hebreus 12, versículo 4 ao 13. Agora que o irmão abriu, deixa aberto, nós não vamos ler agora. Enquanto eu estiver expondo o texto, nós vamos observar os versículos. Então pode baixar sua Bíblia e vamos desenvolver a exposição do texto. Como eu disse, queridos, nós temos estudado uma série de sermões, uma série de mensagens na segunda carta do apóstolo Pedro. E essa série de mensagens tem nos chamado para crescermos no conhecimento e na graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Está lá em 2 Pedro 3,18. É o último versículo da carta. Temos estudado sobre crescimento. Mas quando nós pensamos em crescimento de pecadores, quando nós olhamos para esse Deus que chama pecadores ao crescimento na graça de nosso Senhor e Salvador
Jesus Cristo, nós precisamos, irmãos, saber que pecadores, eles não amadurecem sem correção e disciplina sábia de Deus. Entenda isso. Nenhum pecador cresce sem correção. Nenhum pecador amadurece sem a correção amorosa e sábia do Senhor. E quando nós falamos de crescimento, desse crescimento, no conhecimento e da graça e na graça de Jesus, pelas Escrituras, nós sabemos o nosso alvo. Porque Paulo, escrevendo aos Efésios, Paulo disse o seguinte, que nós devemos crescer até que alcancemos a medida da estatura da plenitude de Cristo, ou a medida do varão perfeito que é Cristo. Efésios 4, 13. Mas, irmãos, enquanto esse crescimento acontece, nós precisamos observar o que Deus está fazendo. Deus está corrigindo os seus filhos. Deus está nos disciplinando de forma amorosa por meio das lutas diárias e pessoais, por meio dos sofrimentos. Mas não apenas aqueles sofrimentos que tiram a nossa paz muitas vezes, as lutas diárias. Por exemplo, na luta contra o pecado, o Senhor está agindo como uma disciplina amorosa para nos corrigir. As lutas, todas as lutas, a correção amorosa, ela está intimamente ligada à verdadeira sabedoria que nós pensamos hoje pela manhã. É impossível ser sábio sem ser corrigido. É impossível alcançar a sabedoria sem a correção e a disciplina. A disciplina de Deus, a correção de Deus, ela está intimamente ligada à sabedoria verdadeira. A vara da disciplina dão sabedoria, mas a criança entregue a si mesma envergonha a sua mãe, diz Provérbio 29, 15. Eu percebo que os crentes, nós já falamos sobre isso, eles ficam prestando atenção na vara e eles começam a procurar que tipo de vara eles vão usar para disciplinar os filhos. A ênfase não está na vara, a ênfase está na disciplina. A disciplina é o ensino, a vara é para chamar a atenção da criança que não consegue dar atenção à disciplina. Mas não necessariamente precisa ser uma vara, pode ser algo que chame a atenção da criança. Por exemplo, uma conversa séria, olho no olho, a criança ficou atenta, ela está pronta para a disciplina. A disciplina é o ensino, a disciplina da sabedoria, não a vara. A vara é para chamar a atenção para a sabedoria. O sofrimento na vida do cristão é a vara para chamar a atenção do cristão para o ensino que corrige e direciona. Provérbios 3, 24. O que retém a vara odeia o seu filho. Quem o ama, este o disciplina desde muito cedo. Quem ama o seu filho disciplina desde muito cedo. Meus irmãos, assim também acontece conosco. Assim também está acontecendo conosco em nosso processo de crescimento. Nós precisamos da correção do Senhor. Nós precisamos. É sobre essa correção amorosa de Deus, que é chamada de disciplina de Deus, que o autor de Hebreus, ele mostra como o Senhor, ele nos corrige. Vejam como a conclusão dele no versículo 13 fala de acerto de direção, correção. Olha o versículo 13. Façam caminhos retos para os seus pés, para que o manco não se desvie, mas seja curado. Isso ele fala logo após a disciplina, falar da disciplina. Mas, queridos, a santificação que temos ouvido todos os domingos, a santificação é o tema presente nesta epístola e principalmente nesse capítulo. Tira o título entre o versículo 13 e o versículo 14 e você vai perceber que o autor de Hebreus, ele, após falar da disciplina amorosa de Deus, ele vai falar sobre a santificação. Buscai a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Esse é o tema da epístola. Mas, queridos,
antes de olharmos para o que o texto está nos mostrando, precisamos construir um pressuposto. O que é isso? Precisamos partir de uma premissa. O que é isso? Precisamos partir de um ponto, de uma afirmação que o texto nos mostra, para que não nos percamos no caminho da exposição. E o pressuposto é que somente filhos são disciplinados para a santificação. Somente filhos são disciplinados para a santificação. Vamos ver isso no texto. O que eu quero afirmar é que a fé autêntica é o ventre em que a santificação é gerada e nasce. Não há possibilidade de uma pessoa ser santa sem antes ser convertida ao Senhor. Santificação ou mudança de comportamentos para virtudes morais que apontam para uma piedade aparente, sem conversão, é só religiosidade. A verdadeira santificação, ela nasce no ventre da fé autêntica. Somente filhos são disciplinados para a santificação. Leia comigo o que diz no versículo 7. É para a disciplina que vocês perseveram. Deus os trata como filhos. E qual é o filho a quem o pai não corrige? Mas se vocês estão sem a correção do Senhor, da qual todos os salvos, se tornaram participantes, então vocês são bastardos e não filhos. Assim como foi com o povo da aliança, irmãos, o Senhor faz uso de todas as lutas e sofrimentos como ferramentas para o crescimento de seus filhos. Você ainda não percebeu? Eu já falei para os irmãos e muitos irmãos experimentaram o contexto de escola. E quantas vezes nós íamos mal em certa disciplina, em certa matéria, e nós pedíamos para o professor, você é dessa época, dá uma chance para a gente. Aí o professor dizia assim, tá bom, tire aí uma folha, vou dar uma outra prova, igualzinho. E os alunos, professor, mas agora? Não, mas a prova vai ser igualzinha. Mas aí faz a prova e vai mal. E aí o professor fala assim, aquele professor legal, olha, estudem, tá bom, estudem por uma semana que vem eu vou dar outra prova, igualzinho. É interessante, aquele que quer o bem do aluno, ele quer que ele se saia bem, ele quer que ele faça a prova e seja aprovado. Mas quando ele vai mal, a prova é repetida. E às vezes a mesma prova. E às vezes a pessoa está experimentando a mesma prova, e ela nunca passa nessa prova, porque ela não entendeu. Eu estava conversando com o irmão esses dias, e eu falei, irmão, louvado seja Deus, porque as provas, graças a Deus, elas não se repetem por muito tempo, mas elas não param. Você não entendeu que as suas lutas têm sido nas mãos de Deus, disciplina dele, para tornar você mais parecido com o seu Salvador? Se você ainda não entendeu, as provas continuarão e às vezes as mesmas. É necessário nos atentar. O Senhor está usando todas as lutas e sofrimentos como ferramentas para o crescimento dos seus filhos. Mas há uma palavra de consolo nessa noite para você. E a palavra que o texto ensina é: perseverem. Deus está trabalhando. E eu quero melhorar esse tema. Persevere, irmãos. Deus está trabalhando para o nosso crescimento. Deus está agindo. Mas eu preciso passar para a igreja uma lição principal para que nós possamos aprender de forma clara o que o autor de Hebreus está passando para esses irmãos sobre Deus.
Quando nós estamos passando pelas lutas, pelas dificuldades, pelas adversidades, nós olhamos para Deus, mas muito rapidamente, apenas para falar com Ele, colocar diante dele as nossas lutas, mas logo os nossos olhos ficam na tempestade, ficam no vento, ficam no furacão. Nós não conseguimos parar, nós precisamos parar, olhar para Deus e desfrutar de quem Deus é e o que Ele está fazendo. É isso que nós estamos fazendo nesta noite. É isso que Deus está querendo mostrar para você. As suas lutas, as suas adversidades, todas elas, passado, presente e futuro, estão sendo administradas por um Deus amoroso que disciplina, corrige o caminho dos seus filhos, com um propósito, para que sejamos semelhantes a Jesus. A lição principal que eu quero destacar é essa: a disciplina de Deus, presente nas lutas diárias, está reproduzindo o seu caráter em nós. Pastor, eu já sabia disso. Amém. Então eu vou falar de novo. A disciplina de Deus, presente nas lutas diárias, está reproduzindo o seu caráter em nós. Meus irmãos, quando eu falo de lutas diárias, eu estou pensando em lutas externas, mas eu gostaria de chamar a sua atenção para uma outra luta, um outro ambiente de luta. Não estou pensando nas lutas externas apenas, mas principalmente nas lutas internas. Aquelas que somente Deus vê. Aquelas batalhas em seu coração, em sua mente, que somente o Senhor conhece. Essas lutas, todas essas lutas, estão sendo administradas por um Deus que sonda mentes. Um Deus que sonda os nossos corações e sabe o que nós precisamos de fato. Ele sabe. A disciplina de Deus presente nas lutas diárias está reproduzindo o seu caráter em nós. Versículo 10 diz: pois os nossos pais nos corrigiam por pouco tempo, segundo melhor lhes parecia. Deus, porém, nos disciplina para o nosso próprio bem, a fim de sermos participantes de sua santidade. Veja se não é a mesma coisa que Pedro escreveu em 2 Pedro, capítulo 1, versículo 4, pelas quais nos têm sido doadas as suas preciosas e muito grandes promessas, para que por elas vos torneis coparticipantes da natureza divina, livrando-se da corrupção das paixões que há no mundo. Deus deseja que os seus filhos o conheçam e participem de sua natureza divina. Deus deseja que você o conheça. Deus deseja que você o conheça intimamente. Deus deseja que você o conheça tão intimamente que você se torne como Ele. E Ele está utilizando todas as suas lutas, todas elas, para que isso aconteça. Mediante tudo, irmãos, que o Espírito Santo já ensinou esses crentes hebreus, nos 11 capítulos anteriores, agora eles estavam precisando, a partir do capítulo 12, olhar para suas lutas contra o pecado, para suas lutas e dificuldades pelas lentes da sabedoria de Deus. Em primeiro lugar, é o subtópico. Em primeiro lugar, eles não deveriam colocar suas lutas contra o pecado, as suas dificuldades, em um patamar que não devem estar. Eles não deveriam colocar suas lutas contra o pecado ou as suas dificuldades em um patamar em que eles não estão. No versículo 4, ele disse assim: na luta contra o pecado, vocês ainda não resistiram até o sangue. Na luta contra o pecado, vocês ainda não resistiram até o sangue. Queridos, esses crentes hebreus, como nós já vimos, eles estavam sofrendo. Eles estavam sofrendo por causa da fé. E há um pecado muito presente na vida do salvo,
na vida do cristão, quando ele está enfrentando lutas. E esse pecado era o mesmo pecado que esses crentes estavam experimentando, o que se chama incredulidade. A incredulidade faz o cristão tirar o pé do acelerador em relação a Deus. A incredulidade faz o cristão questionar a bondade de Deus. A incredulidade faz o cristão considerar a possibilidade de tomar ansiolíticos. A incredulidade faz o cristão perder a paz nos momentos de lutas e dificuldades. E esses cristãos estavam passando por isso. Quer uma prova? Leia o capítulo 10 até o seu final. Mas eles não deveriam colocar as lutas deles em um patamar que não deve estar. O autor de Hebreus diz: na luta contra o pecado, vocês ainda não resistiram até o sangue. Há um que resistiu. Ele falou antes dos 3 primeiros versículos do capítulo 12. Ele terminou o versículo 3 dizendo assim: considerai, pensem nele, olhem para Jesus, para que vocês não desmaiem em vossas almas. Meus irmãos, nós não podemos desprezar as nossas fraquezas, elas são reais. Nós não podemos ignorar as nossas fraquezas, nós reconhecemos as nossas dificuldades. Nós reconhecemos as nossas dificuldades de sermos achados sempre firmes. Quem aqui fica firme em Deus por um ano inteiro? Nós temos dificuldades para isso. Nós temos dificuldades para estarmos sempre animados no Senhor. Ah, se não fosse o culto. Ah, se não fosse a palavra. Ah, se não fosse a graça. Ah, se não fosse os irmãos orando por nós. Nós temos dificuldades de estarmos desejando sempre o Senhor. Quantas vezes nós vamos orar, mas o nosso coração não está inclinado para Deus. Nós temos dificuldades. Nós temos dificuldades de estarmos sempre vigilantes. Um irmão está contando uma bênção para você e você está com inveja dele. Você está lutando para dar um sorriso sem ser o amarelo. Porque por dentro você está queimando de inveja. Nós somos assim. John Piper disse muitas vezes: nós somos decepcionantes. Temos dificuldade para estarmos sempre satisfeitos no Senhor. Queridos, ignorar as nossas misérias, ignorar as nossas fraquezas, é ignorar a nossa estrutura, como barro e pó. Nós não podemos ignorar as nossas fraquezas, entretanto, não podemos colocá-las acima do Senhor. Nós ainda não resistimos até o sangue, ou seja, precisamos intensificar as lutas. Precisamos resistir mais. As nossas lutas, as nossas fraquezas, as nossas limitações, as nossas misérias, os nossos sofrimentos, os nossos abatimentos, eles recaíram sobre Cristo. Ele resistiu até o sangue, então nós temos um modelo. Não podemos parar, não podemos desanimar, não podemos enfraquecer. Não há desculpas para a tua fraqueza, disse Spurgeon certa vez para a sua igreja. Não há desculpas para nossas fraquezas, sabe por quê? Porque é lá que Deus decidiu manifestar o seu poder. Então, meus irmãos, ainda nós podemos lutar com mais afinco, ainda podemos resistir mais em fé, ainda não passamos o que o Senhor experimentou e nem vamos passar. Mas há uma segunda verdade implícita nessa lição principal. Aqueles irmãos, eles deveriam ver as lutas como uma ferramenta de aperfeiçoamento nas mãos de um Deus amoroso que está disciplinando os seus filhos. Versículo 5. E vocês se esqueceram da exortação que lhes é dirigida como a filhos? Filho meu, não despreze a correção que vem do Senhor, nem desanime quando você é repreendido por Ele, porque o Senhor corrige a quem ama e castiga todo filho a quem aceita.
É para a disciplina que vocês perseveram. Deus os trata como filhos. E qual filho a quem o pai não corrige? Mas se estão sem essa correção, da qual todos se tornaram participantes, então vocês são bastardos e não filhos. Além disso, tínhamos os nossos pais humanos, que nos corrigiam, e nós os respeitávamos. Será que então não vamos nos sujeitar muito mais ao Pai espiritual para termos vida? Pois eles, os nossos pais, nos corrigiam por pouco tempo, segundo melhor lhes parecia. Deus, porém, nos disciplina para o nosso próprio bem, a fim de sermos participantes de sua santidade. Irmãos, se somente filhos são disciplinados por Deus, se somente filhos são disciplinados para a santificação, se somente filhos experimentam esse mover de Deus para que sejamos santos como Ele, toda correção, toda disciplina de Deus presente em todas as nossas lutas tem um propósito mais excelente. A disciplina de Deus não tem um fim em si mesma, não é a disciplina pela disciplina. A disciplina de Deus, ela não tem um fim em nós mesmos. A disciplina de Deus tem um fim nele, para que sejamos participantes de quem Ele é. Não do que Ele faz, de quem Ele é, e depois do que Ele faz. Ele nos leva à semelhança com o Pai. Eu já falei sobre isso, mas é importante relembrar, porque o texto nos pede para isso. Quando uma criança ela é gerada, ela recebe os genes dos pais que geraram. Há aquilo que nós chamamos de herança genética. A criança ela recebe algumas características de seus pais ou de um familiar próximo. Essa é a realidade. Por isso que, apesar de ser louvável uma família adotar uma criança, é um equívoco bíblico dizer que a criança adotada, ela é como a criança gerada. Não é. Não é. E eu explico por quê. Os pais adotivos, eles conseguirão transmitir seus valores, suas crenças, o amor, o carinho, mas nunca a herança genética. E por causa disso, meus irmãos, nós temos gostos, aparências, trejeitos e às vezes as mesmas inclinações dos pais que geraram. É só olhar para as nossas crianças. Isso acontece tanto para o bem quanto para o mal. Temos a herança genética de nossos pais e nos identificamos com eles por essa herança genética. De acordo com a antropologia bíblica, a forma como nós vemos o homem, é o estudo do homem. De acordo com a antropologia bíblica, ao sermos gerados pelos nossos pais, nós também nos identificamos com Adão. Não é a identificação genética, é a identificação de raça. Somos humanos. O cachorro não se identifica com Adão, porque o cachorro não é humano. Tá bom, pai? De pet. Todo ser humano que nasce, ele se identifica com Adão. Somos humanos. E quando nós nos identificamos com Adão, nós aprendemos pela Bíblia que nós somos gerados da semente de Adão. E toda a herança do pecado de Adão. Mas olha que maravilhoso. Em Cristo Jesus, nós somos regenerados. Regenerados da divina semente. Pedro falou sobre isso. 1 Pedro 1,23, pois vocês foram regenerados, não da semente corruptível, mas da incorruptível, mediante a palavra de Deus, a qual vive e é permanente. Meus irmãos, mesmo que ainda tenhamos herdado a herança caída do primeiro Adão, nós que estamos em Cristo
fomos feitos nova criação no segundo Adão. Eu não sei se você está entendendo a linha de raciocínio onde nós vamos chegar. Aquele que nasce e experimenta uma herança genética, ele tem jeitos, trejeitos, particularidades daqueles que geraram. Se nós fomos regenerados da divina semente, qual é o processo natural? Que sejamos parecidos com aquele que nos regenerou. Ele está nos conduzindo para sermos como Ele. Sabe por quê? Porque nós fomos gerados da divina semente. Somos nascidos do alto. Então, meus irmãos, enquanto a derrota e a tristeza do salvo estão na presença do primeiro Adão, a vitória e a alegria estão na obra regeneradora do Espírito Santo de Deus. E sendo regenerados, gerados novamente da divina semente, Deus tem um plano eterno para cada um de nós ser como Ele é. Até que alcancemos a estatura do varão perfeito, Cristo. Sejam santos porque eu sou. Vocês nasceram do Espírito e são conduzidos para se tornarem parecidos com Ele. E o que Deus tem usado para forjar o nosso caráter? As lutas, as adversidades. Então a questão é, como eu tenho reagido às lutas que Deus tem permitido que eu viva? Eu estou me tornando mais parecido com Cristo, amando mais o que Ele ama e odiando mais o que Ele odeia? Essa é a questão. Olha a sua vida. Para 6 meses atrás. Hoje. Você está mais parecido com aquele que te gerou ou mais distante? Por isso que no versículo 7 ele diz, é para a disciplina que vocês devem perseverar. Ou seja, suportem, irmãos, as dificuldades como disciplina de Deus. Suportem as dificuldades como disciplina de Deus. Olhe, querido, para as suas lutas diárias como um trabalhar do Senhor para moldar você. Você está muito parecido com você mesmo. Não é impressionante? Eu já falei isso com os irmãos. Fique tranquilo, porque o morcego é borboleta, não é morcego, é morcego? É borboleta? Ah, então tá bom. O máximo que você pode fazer é mordê-la, por acidente. Mas voltando aqui, à nossa reflexão, por vezes nós levantamos pela manhã, e nós olhamos para o espelho, e nós vemos o primeiro Adão. Deus já preparou o seu dia para remover de você o primeiro Adão. Para que você chegue no final do seu dia mais parecido com o segundo Adão, não com o primeiro. Agora, se você não tem observado todos os dias da sua vida dessa forma, você está perdendo, você está tirando 2 na prova, vai ter outra. Vai vir outra, virão outras, até que você entenda, até que você aprenda a olhar para as lutas e a não desanimar com elas. Você vai aprender a perseverar, porque você está entendendo que essas lutas, elas nas mãos do Redentor, elas são ferramentas poderosas para tornar você mais parecido com aquele que te gerou, regenerou da divina semente. Então, meus irmãos, desejando que experimentemos cada vez mais a mortificação de nossa velha natureza, o Senhor está usando o sofrimento e as lutas diárias como uma disciplina amorosa para te aproximar não apenas dele, mas aproximar você da semelhança com ele.
Ele está nos levando a demonstrarmos frutos de justiça. É o resultado de sua disciplina amorosa. É o que ele diz no final do versículo 11. Mas eu vou ler o versículo 11. Na verdade, toda disciplina ao ser aplicada não parece ser motivo de alegria, mas de tristeza. Porém, mais tarde produz fruto pacífico aos que têm sido por ela exercitados, fruto de justiça. Frutos de justiça. Eu quero caminhar para o fim e observar de forma mais prática o que o texto tem nos dito. Meus amados irmãos, meus queridos, assim como eu creio que no decorrer da sua caminhada de fé, você tem enfrentado lutas internas e externas. Por causa das externas, as lutas internas se tornam mais difíceis. Assim como eu, na sua caminhada de fé, eu creio que você tem enfrentado lutas. Algumas você nem conta para ninguém. Você nem ora mais por elas. Você tem enfrentado adversidade, sofrimento e lágrimas. E se assim como eu, você tem experimentado o bálsamo do Espírito Santo visitando você, principalmente quando você o busca, antes de buscar homens. Se você tem experimentado a graça de Deus se manifestando transformadora em cada uma de suas adversidades, a palavra de hoje é a seguinte para você: persevere, Deus está trabalhando no seu crescimento. Ele está usando as lutas para corrigir os seus passos, para moldar o seu caráter, para fortalecer a sua fé nele e não na sua força. O texto não mudou. Todas as coisas continuam cooperando para o bem daqueles que amam a Deus. E, meus irmãos, por vezes, a luta que nós enfrentamos, elas não estão sendo disciplina de Deus para nos transformar apenas como indivíduos, mas como comunidade, como povo. Muitas vezes Deus ele está permitindo as nossas lutas para mostrar para nós mesmos se é a palavra de Deus que conduz o nosso coração, as nossas atitudes, ou se é o nosso próprio coração. Moisés, como boca de Deus, ele olhou para o povo e disse assim: Deus os humilhou, permitindo que vocês tivessem fome. Em seguida, ele sustentou vocês com o maná, porque Deus não deixa o seu povo perecer. Ele sustentou vocês com o maná, um alimento que nem vocês, nem seus antepassados conheciam, a fim de lhes ensinar que nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Deuteronômio 8:3. Nesse sentido, as nossas lutas se tornam provações. Deus está nos provando. Deus está provando os nossos corações. Meus irmãos, uma das palavras, eu creio que mais difíceis de se entender na prática, foi aquela dirigida pelo profeta Isaías ao povo de Israel, Isaías 31. Quando o povo olhou para cima, vocês conhecem a geografia de Israel. Quando o povo olhou para cima e eles estavam experimentando algo vindo lá da região hoje conhecida como Irã. Eles estavam percebendo que um grande exército estava vindo contra eles. E naquele momento de angústia, era muito comum os povos, eles fazerem alianças com outros povos mais poderosos.
E eles começaram a cogitar a possibilidade de descer para o Egito e fazer aliança com o Egito. Deus levanta o profeta Isaías, e o profeta Isaías vai, e o profeta Isaías reúne o povo, e Isaías diz: ai dos que descem ao Egito, ai dos que confiam nos carros do Egito, ai dos que confiam nos cavalos, eu farei perecer tanto vocês quanto o Egito. Ou seja, irmãos, nós temos a tendência de buscarmos as nossas soluções sem Deus. Sem Deus. Ele virá, porque Ele ama. Ele corrigirá os que são filhos. E Ele usará as lutas para provar onde está o nosso coração de fato. Eu já passei por momentos da minha vida em que no final eu olhei para Deus e falei assim: Senhor, eu não vivo só da palavra que procede da boca do Senhor. O Senhor revelou isso para mim, sabe por quê? Porque eu fiquei extremamente aflito e desorientado. O Senhor me humilhou e revelou para mim que a minha vida não está fundamentada na sua palavra, mas no final, nos momentos difíceis, quem dirige a minha vida sou eu mesmo. Eu corro para o Egito. E Deus com graça veio e me disse: você aprendeu. As lutas, meus irmãos, contra o pecado tão presentes, as adversidades, os sofrimentos e as lágrimas, grave o que eu estou dizendo. Se você é um crente em Jesus Cristo, as lutas, os sofrimentos, as adversidades, as lágrimas, a dor, não estão sendo em vão. Não estão sendo em vão. Creia nisso. Quando você acordar amanhã, creia nisso, quando você for deitar e as suas adversidades, elas virem na sua mente. Creia nisso. Há um motivo claro. O nosso Pai Celestial sabe que existe algo melhor para nós, quando Ele remove de nós mesmos e acrescenta mais dele. Não é interessante? A disciplina de Deus não se preocupa com o prazer dos filhos, mas com o bem. Ele nos disciplina, e quando Ele nos disciplina, no início, nós não gostamos da disciplina, mas o fim produz frutos pacíficos de justiça. O fim, frutos de justiça. O resultado, prazer em Deus. Eu tenho aprendido algo, meus irmãos, com o meu Senhor, que também é o seu. O Senhor tem nos ensinado, o Senhor tem nos conduzido a termos satisfação nele, apesar das circunstâncias. Mais uma vez eu menciono Spurgeon caminhando para o fim. Aquele que vive para agradar a Deus está fazendo mais bem para si mesmo do que qualquer outra coisa que faça visando o seu próprio bem. Deus não tem dúvidas de que isso é o melhor para nós. Eu também não deveria ter, e nem você. Agora, é preciso dar atenção para uma realidade. Nós não devemos desprezar que nos momentos de adversidades, lutas internas e externas, aliada ao Adão, que ainda habita em nós, Satanás nos leva para a estrada das dúvidas e dos questionamentos. É quando nós começamos a duvidar se Deus está de fato olhando por nós. Só que a dúvida, na vida do crente, é um solo fértil para que Satanás plante as suas
sementes. Por isso nós precisamos perseverar enquanto estamos sendo disciplinados por intermédio das lutas. E não buscar os nossos próprios escapes. Sabe por quê? Os nossos escapes não são escapes. São falsos. São falsos. O profeta Isaías disse um texto maravilhoso. Ele escreveu algo que ele disse. Ele falou assim, Isaías 26:16, Senhor, na angústia eles te buscaram, vindo sobre eles a tua correção, eles derramaram as suas orações perante o Senhor. Esse é o povo de Deus. Senhor, na angústia eles te buscaram, vindo sobre eles a tua correção, a tua disciplina, eles derramaram as suas orações perante o Senhor. Aí Deus diz ao povo, como é o nosso Deus. Deus diz assim no versículo 20, meu povo, entrem nos seus quartos, tranquem as portas, escondam-se por um momento, até que passe a minha ira. Meu povo, entrem nos seus quartos, se escondam, tranquem as portas, até que passe a disciplina. Deus está nos chamando, meus irmãos, como eu disse pela manhã, Deus está nos chamando para nos escondermos nele, e Deus está nos chamando por meio das provações, das lutas internas. Externamente, às vezes, está tudo normal, mas Deus sabe das lutas internas. Deus está nos chamando para nos escondermos nele. Como eu disse, Deus, ele também está nos santificando como povo dele, está nos purificando como povo dele. Deus quer que nós sejamos parecidos com ele na nossa vida em comunidade. Mas nós não teremos tempo para desenvolver este pensamento. Mas eu quero dizer o que Jesus orou. Pai, eu lhes tenho transmitido a glória que o Senhor me deu, para que eles sejam um como nós somos. Para que eles sejam um como nós somos. Identificação por semelhança. Deus está permitindo muitos crentes dessa igreja passarem por lutas até que entendam o que é ser igreja. Até que entendam o que é ser parecido com Deus na unidade. A forma como tratamos os nossos irmãos revela a unidade do Deus Trino e a sua obra em nós. E meus irmãos, nós sempre vamos nos deparar com as fraquezas dos nossos irmãos. Nós sempre vamos nos deparar com a imaturidade dos nossos irmãos. Nós sempre vamos nos deparar com a falta de fé, com os pecados uns dos outros. Mas entendam uma coisa. Muitas vezes, nós somos prontos para olharmos as fraquezas dos outros. Nós somos prontos para olharmos a imaturidade, a falta de fé dos outros, com soberba, indiferença e desprezo, como juízes que sempre condenam, mas nunca absolvem. Deus virá. Deus nos disciplinará. Nós somos rápidos para condenarmos, nós somos rápidos para cancelarmos os irmãos. Esse não tem mais acesso à minha vida. Cancelamos os irmãos. Temos facilidade para fazer isso. O Deus Santo está vendo. Somos tardios para nos colocarmos ao lado e continuarmos. Somos misericordiosos conosco mesmo, mas não somos como os nossos irmãos. Não somos misericordiosos com os nossos irmãos. Aceitamos com longanimidade a permanência de pecados em nossas vidas, mas condenamos a presença de algum pecado em nossos irmãos, principalmente se for contra nós. Como nós agimos diferente do nosso Pai Celestial, na verdade? Sabe o que Deus fará? Ele nos disciplinará. Ele usará as lutas
para que desfrutemos daquilo que Ele deseja fazer em nós. Sendo assim, a disciplina de Deus, ela vem não apenas sobre indivíduos, ela vem sobre o seu povo. Como? Agindo nas lutas dos indivíduos. Aquilo que está acontecendo na sua vida tem a ver com a santificação de Deus nesta igreja, nesta comunidade. A disciplina é mais do que um ato de amor do nosso Pai Celestial por nós como indivíduos. Mas o Senhor está formando um povo que revela a prática da unidade trinitariana do nosso Deus. Pai, Filho, Espírito, são um. Fomos regenerados nesta unidade. Por esta unidade, seremos disciplinados para sermos um como Ele é. A imitação a Deus, ela não é uma possibilidade para os filhos de Deus. A imitação a Deus é propósito de existência. Você foi regenerado da divina semente? Há um propósito para a sua existência. Ser como Ele é. E todas as lutas e adversidades estão sendo administradas por Deus, como disciplina amorosa, para que sejamos participantes de quem Ele é. Ao sermos lembrados dessa verdade, eu termino, e é sábio terminar, com Tiago, capítulo 1, versículo 12, que diz assim: bem-aventurado é aquele que suporta com perseverança a provação, porque depois de ter sido aprovado, receberá a coroa da vida, a qual o Senhor prometeu aos que o amam. Bem-aventurado é aquele que suporta com perseverança a provação. Persevere. Deus está trabalhando em nós. Meu povo, entre nos seus quartos, tranquem as suas portas, escondam-se por um momento, até que passe a disciplina. É isso que falta, se esconder em Deus. Meus irmãos, o nosso Deus, Ele não tem um refúgio, Ele é. Ele não tem um refúgio, Ele é refúgio bem presente no dia da angústia. Você precisa olhar no espelho. No lugar em que você pode estar sozinho, tem espelho? Leve um. E quando você estiver sozinho no seu quarto, com as portas fechadas, ou em algum lugar, se olhe no espelho e pergunte para Deus: Senhor, as minhas lutas diárias, elas estão transformando a minha imagem, para que eu seja parecido com o Senhor. Fique quieto, fique quieta e ouça Deus falar. Se esconda em Deus. Se esconda em Deus. Se esconda em Deus. Até que passe a disciplina. Vamos orar ao Senhor. Vamos falar com Ele. E vamos pedir a sua graça sobre nós. Mais uma vez. Convido os irmãos do Ministério de Culto a virem à frente, enquanto nós oramos ao Senhor. Pai, nós rendemos graças ao Senhor, porque, como disse o teu servo no passado, nós precisamos deitar as nossas cabeças no travesseiro da soberania do Senhor.
principalmente nos momentos em que nós estamos enfrentando lutas internas e externas. E obrigado a Deus, porque quando nós olhamos e deitamos a nossa cabeça no travesseiro da soberania do Senhor, nós percebemos que estamos sendo conduzidos por um Deus amoroso, que usa as lutas para nos disciplinar, a fim de que sejamos semelhantes ao Senhor, não apenas como indivíduos, mas como teu povo. Senhor, venha sobre nós com a tua graça. Senhor Deus, a palavra do Senhor, dita por intermédio de Abacuque, aquiete-se e saiba que eu sou Deus, sou exaltado entre as nações. Senhor, que isso seja verdade nos nossos corações. Aquiete-se, esconde-se, me busque, me ouça, me veja em todas as suas circunstâncias. Que isso aconteça na vida de cada irmão, de cada pessoa que aqui está. Obrigado a Deus por Jesus Cristo. Obrigado pelo teu Espírito. Obrigado porque nós somos regenerados da divina semente e estamos sendo conduzidos para sermos semelhantes àquele que nos regenerou. Enquanto isso, quando os nossos corações eles ficarem apertados, quando os nossos ouvidos eles ficarem doloridos devido às muitas vozes que vêm sobre nós, que nós possamos ouvir apenas a voz do Senhor, que nós possamos aquietar o nosso coração e desfrutar da tua presença silenciosa e poderosa. Senhor, nos dê mais o Senhor, nos dê mais semelhança com o Senhor, até que um dia estejamos face a face com o Senhor. Abençoe os meus amados irmãos. Senhor Deus, visite os corações aqui, sonde as mentes e nos guie pelos caminhos eternos. É o que nós te pedimos, em nome de Cristo Jesus, o nosso Salvador. Amém e amém. Fique em pé.